Vamos descobrir pelo menos se eu já percebi como olhar 43, galã de novela, não ia ser pra mim não. Agora, será que como jardineiro de apartamento eu funcionaria? Eu acho que sim. Tem como? Tem. Ó, chega mais. Pomar em casa ou apartamento? Sim, minha gente, é possível colher frutas do pé mesmo em espaços pequenos. Para isso, basta ter um cantinho ensolarado, escolher as espécies adequadas. É isso, Gui? Isso mesmo, ó, e acompanhar o desenvolvimento de uma árvore frutífera, desde a floração até os primeiros frutos, e observá-la curtindo um pouco de sol, é uma experiência pra lá de prazerosa, não é mesmo? Por isso é fundamental conhecer bem a espécie que você pretende cultivar para garantir que nada vai faltar ao longo do crescimento dela aí no espaço que você tem. Então, ó, adubação correta, regas, podas em dia. Essas são algumas recomendações para quem busca trazer um pouquinho da natureza para dentro de casa. Vamos aprender como manter árvores frutíferas e saudáveis em um espaço reduzido? A gente conversa agora com a jardineira agroecológica Mafê Verdiani. Seja muito bem-vinda mais uma vez à nossa casa. Olha, tem bastante coisa aqui, hein? Hoje, tô vendo que a gente vai aprontar aqui, hein? Mafê, seja bem-vinda de novo. Obrigada. Que bom que você Um tá prazer aqui, estar viu? com vocês. A gente já começou falando, é possível. Agora, você não pode desmentir a gente. Não, é você super falar que não tem possível, como, é super vou embora. possível. Podemos, em qualquer espaço, ter uma árvore frutífera? Em qualquer espaço. O que a gente precisa, de verdade, são algumas horas de sol. Né? Então, não dá pra gente cultivar árvores frutíferas sem nenhum solzinho em casa. Né? A gente precisa ter pelo menos 3 a 4 horas de sol direto batendo nas folhas, para a gente conseguir cultivar uma grande variedade de espécies. Então, a boa parte das espécies nativas de Mata Atlântica são possíveis da gente cultivar aí com 3 a 4 horas de sol. Então, aqui eu trouxe a jabuticaba, né, que é a nossa grande estrela da Mata Atlântica, mas a gente também tem várias plantas da família da jabuticaba, como, por exemplo, cereja do Rio Grande, a grumichama, a pitanga, que a gente conhece bem também, que são todas plantas que a gente consegue cultivar aí com 3 a 4 horinhas de sol batendo direto nas folhas. É importante que esse sol seja realmente direto sobre a planta, né, e não só aquela claridade que fica próxima da janela ali. A gente precisa realmente de algumas horinhas sobre as folhas. Se a gente tem mais tempo de sol em casa, então se, por exemplo, você tem uma laje, ou está numa cobertura, ou em um espaço mais aberto, dá pra gente cultivar uma variedade ainda maior. A gente pode cultivar os cítricos. Então eu trouxe aqui um tipo de limão diferente para mostrar hoje. Cheiro, a folhinha aí? Tem, esse aqui é o limão caviar. Zoião. De leite. É só amassar a folhinha que você sente cheiro. Esse aqui é o limão caviar, que é um limão compridinho e os gominhos dele são como se fossem umas bolinhas. Que delícia. Que legal. Por isso que ele chama caviar. Mas todos os cítricos vão precisar aí de pelo menos 6 horas de sol direto nas folhas por dia. Então, dependendo da espécie, a gente consegue cultivar mesmo em locais que tenham menos sol, mas ainda assim precisa de algumas horinhas. Que perfume, né? É muito gostoso, né? Nossa, que Dá vontade de a gente fazer um delicioso. perfume com Dá ele. vontade de fazer perfume. E Mafê, imagino que a gente vai pensar também naturalmente quando vai cogitar, né, ter uma árvore como essa num vaso, pensar na questão do espaço, né? Então, você mostrou o pé de jabuticaba. Na casa dos meus pais tem um que ele é bem imponente. Sim. Como é que eu faço para ele não tomar o apartamento inteiro, por exemplo? A planta ela vai naturalmente se limitar pelo espaço que a gente dá para ela. Né? Então, o tamanho do vaso ajuda a limitar o crescimento da planta e também a variedade ou a espécie. Né? Então, a jabuticabeira, por exemplo, a gente tem várias variedades de jabuticabeira. Tem, por exemplo, a jabuticabeira sabará, que fica muito grande, e essa a gente nem costuma plantar em vaso de forma definitiva ou só em vasos muito grandes, realmente, porque ela precisa de bastante espaço. Já essa aqui é uma jabuticabeira chamada híbrida. Então, ela é uma jabuticabeira de porte menorzinho, que produz o ano todo e se adapta melhor a um vaso menor. Legal. E como que a gente faz em relação à poda delas? Porque tem que fazer a poda igualzinho, né? Sim, cada espécie tem uma poda específica. Né? Então, as nossas espécies nativas daqui, principalmente as de Mata Atlântica, elas têm uma necessidade menor de poda, aquela poda anual, certinha, específica. Né? Então, elas precisam sim de poda, mas pode ser uma poda um pouco mais livre, não precisa ser nada tão arrisca. Já quando a gente fala de plantas de clima mais temperado, como cítricos, ou pêssego, ou maçã, pera, essas plantas aí sim, elas já têm uma poda muito específica, que precisa seguir um calendário certinho. Então a gente precisa pesquisar a espécie que a gente quer cultivar para saber exatamente como fazer o cuidado dela de forma adequada ao longo do tempo. E a adubação, Mafê, ela tem alguma diferença? Porque
na natureza a gente normalmente escuta que a planta ela vai se virando, Sim. né? Ela vai procurar ali no solo. Como o espaço está limitado, a gente tem que ter um olhar especial para... Tem sim. As frutíferas em vaso, todo o universo que elas têm para buscar nutrientes são o vaso que a gente está dando para ela. Então a gente precisa sim fornecer esses nutrientes ao longo do tempo. O ideal é que a gente faça uma adubação orgânica a cada 60 dias, mais ou menos. Né? E aí a gente pode usar uma série de elementos diferentes. Aqui eu trouxe 2 como exemplo. Um é o bokashi, que é esse adubo aqui, que é uma mistura de várias coisas fermentadas, então ele é bem rico, ele já tem uma variedade muito grande de nutrientes, e trouxe também o humus de minhoca, né, que é o resultado da compostagem feita com minhocas, produz esse adubo, que a gente também pode usar para adubar as nossas frutíferas, a nossa horta, as nossas plantas ornamentais. Né? Existem vários adubos orgânicos que a gente pode utilizar, que eu trouxe 2 exemplos, mas o importante é que a gente adube aí pelo menos a cada 60 dias. Para ela produzir legal. E tem alguma espécie, espécie específica, entendeu? Mas, por exemplo, de tempo frio, a gente sabe que pera geralmente é mais em lugares mais frios. Então, isso tem a ver também? Tem super a ver. Quanto mais adaptada ao nosso clima for a espécie que a gente escolher cultivar, mais fácil vai ser. Menos trabalho ela vai dar, menos risco de ter alguma doença ou de ser atacada por algum bichinho, menos tratos ela vai precisar, né? Menos manejo ela vai precisar, justamente porque ela está mais adaptada ao clima. Então, aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, é mais difícil a gente cultivar, por exemplo, as plantas que precisam de muito frio. Então, maçã, pera, são mais difíceis da gente cultivar com um bom resultado, porque elas precisam de um número mínimo de horas de frio ao longo do ano para produzir bem. Aí é um número mínimo de frio. Então, ela precisa de um tempo friozinho todo dia? Por um período, né? Então, ela, por exemplo, quando a gente pega a maçã Fuji, que é uma maçã bem comum da gente encontrar no mercado, ela precisa de 1000 horas de frio, mais ou menos, para produzir. Então, isso são 1000 horas de frio ao longo desse período de inverno. Não precisa ser consecutivo, mas ela precisa acumular essa quantidade de frio, né, de dias frios. E esse frio, ele é abaixo de um determinado grau de temperatura. Então, quanto mais fora do nosso clima e do nosso bioma for a frutífera, mais difícil vai ser da gente cultivar. Boa. Vamos colocar a mão na massa? O que a gente vai plantar? Então esse aqui eu já mostrei da última vez, mas reforçando, o vaso sempre tem que ter furo no fundo, tá? A gente nunca deve plantar nada sem furo, em vaso sem furo. E aí a gente vai usar uma mantinha no fundo para segurar o nosso substrato. Essa mantinha, ela tem a função só de não deixar a terra escapar, tá? Então aqui eu vou colocar a mantinha no fundo, ela fica dobradinha para cima, ó. Então fica uma sobrinha aqui do lado, tá vendo? Para segurar a terra. E aí a gente vai usar um substrato que eu trouxe aqui, que já está preparado, mas ele é basicamente uma mistura dessas 4 coisas. Tá. Aqui eu tenho um substrato base desse comum que a gente compra em loja de produtos para plantas, né, em gardens, humus de minhoca, casca de arroz carbonizada, que vai deixar o substrato mais soltinho, mais poroso, ele não vai... Não deixa a terra... Ele não vai ficar, uma pedra ao longo do tempo. E o bokashi. Então, esses 2 adubos e aqui os 2 fazendo a parte física mesmo do solo, tá? Esse daqui mistura areia, mistura várias coisinhas? Ele é uma mistura, cada bokashi ele tem uma composição diferente, mas ele sempre vai uma mistura de resíduos orgânicos. Então, às vezes tem farelo de peixe, às vezes tem farinha de mamona, às vezes tem farinha de osso, depende da composição. E aí tudo isso é fermentado com um fungo, que vai ajudar no enraizamento, vai formar mais raízes na planta e vai formar as micorrizas, que são essa internet da floresta, né? Que são as redes dos fungos no solo, para ajudar a planta a absorver mais nutrientes, mais água e ficar mais resistente. Tá? Então aqui eu já tenho... Você já tem essa mistura pronta, né? E aí eu vou começar colocando um pouquinho de substrato no fundo, só para nivelar a altura da minha muda que eu vou colocar aqui. É importante que ela fique mais ou menos na altura da borda do vaso. Então deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é a muda que a gente vai plantar, que é o limão caviar. Então ela aqui vai ficar na alturinha da borda do vaso. Essa é uma boa altura, tá? Porque se ela ficar muito para baixo... eu vou perder espaço de vaso, ela vai ter menos espaço de enraizamento, né? E eu também não posso cobrir o colo da planta de substrato. Então, ela sempre tem que ficar nesse mesmo nível. Essa tensão de coloca até nivelar a altura do vaso. Aí eu vou abrir aqui o saquinho, vou tirar a nossa mudinha daqui. Sempre com cuidado para a gente desfazer o mínimo possível o torrão, né? Porque as raízes são muito delicadas. Então, a gente já faz isso dentro do vaso, de preferência.
para fazer o mínimo dano possível. Ó, aqui o meu torrão quebrou um pouquinho, mas ele não tinha raízes, tá vendo? Já era a parte Então que não tava tem no problema. fundo só mesmo, né? Aqui a gente só separa ele, só que com isso eu vou precisar colocar mais um Subir pouquinho um de pouco mais, substrato né? no vaso, tá vendo? Tá. Então eu seguro aqui minha mudinha Quiser ajuda? e venho com mais substrato no fundo. Deixa eu usar as duas mãos para facilitar. E Até ela tá chegar. louca pra sujar a mão também. ela tá... Quer ajuda? Quer ajuda? Quer ajuda? Quer ajuda? Quanto tempo que demora pra gente ter limãozinho? Depende muito da espécie. Esse aqui, como é uma muda enxertada, tá vendo que ele tem uma cicatriz aqui? Sim. Isso significa que ele foi enxertado. Ou seja, essa parte de baixo é um tipo de limão e essa parte de cima é outro. Então, esse aqui já é um galho de uma planta adulta, já produzindo. Então, esse aqui já está produzindo. Legal. Provavelmente, o ano que vem já vai ter limão. Ah, que legal. Essa é uma mudinha novinha, mas provavelmente o ano que vem já tem limão aqui pra Enfim. gente consumir. Quando você vai montando pra gente, você falou da questão das pragas também. Quando a gente monta, né, a gente planta uma árvore dessa num espaço rural, numa área de campo, Sim. as pessoas já conhecem, né, ali alguns insetos, mosquitos, formiga, né, que adora deixar a árvore, a muda Sim. pelada. E num espaço mais urbano, num apartamento, numa casa, quem que acabam sendo os vilões nessa hora? Olha, o que a gente acaba tendo com mais frequência em espaço urbano é pulgão e cochonilha. Que são... Os pulgões e as cochonilhas têm vários aspectos diferentes. Eles podem se parecer com várias coisas. Tem várias cores, tamanhos, tipos. Mas normalmente são bichinhos pequenos que vão ficar ou no tronco ou embaixo das folhas. Então, é o mais comum da gente encontrar são os pulgões e cochonilhas. E eles normalmente estão associados à deficiência nutricional da planta. Então, planta saudável tende a ter menos problemas. É igual a gente, né? Se a gente está com a alimentação em dia, sono em dia, se A exercitando... bactéria passa e vai embora, né? Exatamente. A planta é a mesma coisa, não é diferente da gente. Então, as plantas saudáveis, bem adubadas, bem cuidadas, tendem a ter menos problemas. Né? Vai ser mais fácil de cuidar e a chance dela ter pulgão, cochonilha ou qualquer outro tipo de problema é muito menor. Menor. Tá? Então, Tem aqui eu perguntinha pra preenchi... você. Chegou a pergunta do WhatsApp. Opa, quase que eu levo a Matheus, cadeira. de Jacareí, São Paulo. Boa tarde, Abigui e Mafê. Gostaria de fazer uma pergunta. O pé de jabuticaba aqui de casa dá frutas com uma espécie de ferrugem. Posso consumir normalmente ou é preciso descartá-las? Nunca é legal a gente consumir uma fruta que não tá com um aspecto legal, né? Mesmo que essa ferrugem não faça mal pra gente, ainda não vai ser uma fruta que vai estar super nutritiva, que vai ter o mesmo sabor. O ideal é tratar essa ferrugem. A ferrugem é um tipo de fungo. Então, ela é muito fácil da gente tratar prevenindo que ele apareça. Né? Uma coisa bem fácil da gente fazer em casa para prevenir fungo em planta é chá de camomila. Então, a gente pode pegar mais ou menos 50 gramas de camomila seca, colocar em 1 litro de água, deixar ali infusionar por uns 30, 40 minutos, deixa esfriar, coa e borrifa nas plantas ali a cada 2, 3 dias, pode borrifar na planta toda, finalzinho da tarde. Isso é um excelente antifúngico. E aí protege a planta, provavelmente essa ferrugem vai cedendo e aí vai dar frutos saudáveis e precisa também fazer adubação. Provavelmente é o que eu acabei de explicar. A planta que dá mais problemas, ela normalmente está com uma deficiência nutricional. Perfeito. Então vale a pena checar se está fazendo adubação pelo menos a cada 60 dias, né, se a planta está saudável. É um sintoma, né? Agora fala pro nosso amigo, né? Se ele provar e ver que tá boa, pode descartar lá pra casa, porque eu adoro jabuticaba, viu? Boa. Para finalizar, você coloca A casca de pinos, né? Aqui a gente pode colocar folha seca, casca de pinos, serragem de madeira não tratada, a própria palha de arroz carbonizado. A função dessa camadinha é só segurar a umidade aqui dentro do nosso vaso, né? Porque quando eu fizer a rega, ela cria uma camada aqui que evita a evaporação dessa água tão rápido. A mesma coisa com os adubos, muitos adubos são voláteis. Então, se o solo fica exposto, ele evapora mais rápido. Mas também ajuda primeiro, né? A gente está em casa, então evita respingo de terra no chão. Ajuda a gente a manter o espaço mais organizado, mais tranquilo. Mas também ajuda na nutrição. Porque isso aqui nada mais é do que uma casca de árvore seca ou uma folha seca que vai se decompor com o tempo e também vai virar adubo para nossa planta. Que legal. Então,
ela fica aí continuando o ciclo. Perfeito. Ó, falando, não ensaiamos, hein? Mafê, obrigado, Obrigada, viu? eu que agradeço. Mais uma vez, uma aula aqui. Obrigada. Pra gente, e viu como é super possível, que legal, a gente Depois vai eu quero ver a aprendendo. sua plantada Eu no vou- seu apartamento. Eu vou fazer, não, eu vou arrumar uma Já dessas. aprendeu? Porque eu gosto de árvore com Ai, fruta. e é Mas quem que não cheiroso, gosta, né? né? Você pega pra casa, Ai, tirar que direto do delícia. pé. Imagina, dentro do apartamento, dentro de casa, você tem ali, você pegar uma jabuticaba, que Fora isso? o perfume que vai ficar. Na hora que vem o ventinho, vai vir o perfume, ó, de delícia. tudo, ó, incrível. Ó, pra você de casa, lá no nosso Instagram tem o contato, é a foto da Mafê, e tá aparecendo aí na tela também, @verde, com i, ponto Verdiane, pra você acompanhar o trabalho e mandar mais perguntas pra Mafê lá pelo Insta, né? Beijo, Obrigada, viu? gente. Até a Obrigado, próxima. Mafê.